você pode jejuar, você pode fazer campanha disso, campanha daquilo, você pode fazer o que você quiser. Sabe o que acontece? Nada. Porque primeiro nós precisamos vencer os nossos inimigos e principalmente a nossa vontade. Porque Deus, Ele vai trabalhar na vontade dEle e não na nossa vontade. E tem horas que Deus, Ele permite algumas situações para que isso aconteça na nossa vida. No livro de Hebreus, que eu li com você, nós vamos ver. Tem algumas situações que Deus prepara para nós, que nós temos como se fosse ruim na nossa vida. Mas eu vou dizer para você, quem não gosta de passar pelo deserto de Deus, nunca vai ser um cristão de verdade. Porque é no deserto que você conhece quem é Deus. É na hora que o irmão estava contando aqui o seu testemunho, eu não aguentei. Eu estava emocionada com o testemunho do irmão, porque é nesses momentos que a gente descobre que o Deus que a gente ama, que o Deus que a gente serve, ama a gente muito mais do que a gente imagina. E que é capaz de prover aquilo que você não precisa, que você precisa, mas que você muitas das vezes não tem condições. Mas Deus, Ele faz essa história. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui, quando o irmão falou, o irmão olhou para mim e riu, né? Das garrafas d'água. Você só tinha uma, irmã Cida? Ele tinha um pouquinho mais, tinha mais. A irmã Cida, quando entrou aqui na igreja, irmãos, há alguns anos atrás, a gente não sabia de nada. E eu falei isso, né? Tem gente que abençoou a geladeira, só tem garrafa d'água, mas eu chorava porque eu não sabia. Eu falei, meu Deus, amado. Hoje, pergunto para a irmã Cida se Deus abençoou a vida dela ou não. Glória a Deus. Mas quantos inimigos tiveram que ser vencidos? Todos aqui, eu tenho certeza, já passaram por uma situação financeira difícil. E nessa situação financeira difícil, você já experimentou a providência de Deus. Você pode dizer assim, mas Deus não me enriqueceu, mas Deus sustentou você e levantou você e colocou você de pé. Isso é grandes vitórias que Deus tem para a nossa vida. Agora, a gente ouve ver a vida, por exemplo, do irmão louvando aqui, acha bonito, acha lindo, e fala, meu Deus, eu quero ser que nem o irmão. Vai viver a vida que ele viveu primeiro. Vai para o deserto que ele teve primeiro. Vai dividir um lanche ou um almoço com mais 2 irmãos. Vai passar pelas angústias, pelas dificuldades, que eu creio que ele passou muita, que ele não colocou nem um pedacinho aqui. E depois, se você vencer tudo, você pode se levantar com a certeza que Deus vai usar você tremendamente. Agora não, é muito fácil a gente ver as pessoas já estabelecidas. A gente não sabe quantas noites de choro tem. A gente não sabe quantas lágrimas tem. A gente não sabe quantos desertos teve na vida da pessoa. A gente não sabe quantas tristezas, decepções, quantas gigantes ou quantos melhores ursos e leões a gente já teve que vencer. É bonito ver a pessoa bem-sucedida. Eu acho lindo, irmão. Qualquer pessoa bem-sucedida é bonito. Mas antes de você falar, puxa, fulano teve mais oportunidade do que eu. Teve mesmo. Teve mais deserto, teve mais cova de leões, teve mais fornalhas de fogo ardente. E sabe o que fez a diferença? Não fugiu delas, enfrentou elas. Porque, meu querido, se você fugir da sua batalha, vou te dizer uma coisa, ela vai correr atrás de você a sua vida inteira. É verdade, Pai. Portanto, vence a sua batalha. A gente só consegue a vitória de Deus vencendo. E a gente vê aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus nos falando alguma coisa com relação a isso. Disciplina, irmão, é uma das formas que Deus usa para tratar com a gente e nos fazer crescer. Mas tem gente que confunde disciplina com castigo. Só que não tem nada a ver uma coisa com outra, meu irmão. Castigo é para me envergonhar, é para me destruir. Mas disciplina é para me fazer crescer, para me aprovar e fazer com que eu seja melhor, meu irmão. Aleluia! Amém? Deus está nos disciplinando? Muitos de nós, ou pessoas, não sei, cada um na sua área, mas não se fuja disso, meu irmão, porque depois que você passar pela disciplina do Senhor, você vai perceber quanta coisa maravilhosa Deus fez na sua vida, quantas coisas Deus mudou e quantas coisas Deus ainda vai fazer. Amém? Vamos levar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ninguém apoia sorrindo, né, irmão? Quem tem filhos aqui? Quando você ia disciplinar seu filho, ele ia? Alguns vão tirar, né? Fica aí, mas quando você pega e mostra que você vai ver, ele já grita.
muitas das vezes os pais da gente diziam não, ou disciplinava nas suas formas, a gente parecia que os pais eram os piores inimigos que a gente tinha. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, não é assim que a gente pensa? Só que depois, se você cresce, você percebe e olha e fala assim: olha, eu louvo a Deus pela disciplina que meu pai e minha mãe me deu. Porque se você é alguém hoje de caráter e de bem, é porque um dia alguém disse não para você, é porque um dia o seu pai ou sua mãe te deu umas varadinhas. A minha mãe não dava varadinha, ela jogava umas panelas de ferro mesmo, né, mãe? Não é para falar? Agora eu falei. Vamos olhar de novo. Mas se pegava, porque a gente era esperto. Mas também você imagina, nós éramos 4, somos 4, graças a Deus. E a gente açucrinava, né, irmão? Eu e a minha irmã ficava açucrinando ali, e ela trabalhando. Aí chegava uma hora que ela não aguentava, porque tinha, e nós fugíamos. Graças a Deus, Deus nos livrou. Do meu curso, tá, irmão? Que nos deu a vitória. Mas, irmãos, graças a Deus, que apesar disso, eu louvo a Deus pelas disciplinas, pela forma dos nãos, pela forma que muitas das vezes a gente... E você pensa que a gente não ficava bravo, não brigava, não achava? Acho que ficava, meu irmão. Mas hoje a gente tem uma vida, você tem um caráter, porque isso foi ensinado para você. É isso que nós vamos ver. Deus quer gerar um caráter em nós, irmão. Mas eu já tenho um caráter, eu tenho um caráter sim, mas Deus quer que eu tenha uma imagem, uma semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. E o caráter que Ele quer gerar em mim é espiritual, irmão. Deus quer gerar algo novo em você. Deus quer tirar aquele estigma que tinha da vida passada, que estava ligado ao diabo, às suas mentiras, aos seus enganos, e gerar em você o caráter do Filho de Deus. Deus quer que você seja parecido com Ele, meu irmão. A disciplina parece dura, mas depois você vai perceber e vai dobrar o seu joelho e vai agradecer a Deus. Eu agradeço ao Senhor pelos nãos, eu agradeço ao Senhor pelas batalhas, pelas pessoas que se levantaram contra mim, eu agradeço ao Senhor pelos desempregos, eu agradeço ao Senhor pela falta de comida, porque em tudo isso o Senhor me fez crescer e me fez ser maior e maior do que eu imaginava que eu seria. Agora, querido, quem tem tudo de mão beijada, sabe onde vai parar? Vai nos presídios. Deus. Vai, hoje não tem mais FEBEM, mas tem lá onde o irmão trabalha ali, aqui. Vai lá perguntar. Muitos que estão ali é porque os pais nunca disseram não. É porque os pais nunca deixaram faltar nada. Não é? É porque os pais sempre enfrentaram as pessoas defendendo os seus filhos. E hoje está precisando da polícia defender os filhos. Sabe, irmão, quando a gente olha pelo lado de Deus, percebe como Deus é sábio. Crente mimado não tem chance com Deus. Pai, aleluia. Eu já falei com os irmãos, às vezes a gente chega diante de Deus e a gente quer fazer chantagem emocional com Deus. Vou largar tudo, Deus. Não aguento mais, estou largando tudo. A gente pensa que Deus vai levantar do trono e falar assim: não, filhinho querido, você não pode abandonar Daniel. Você é muito importante no meu reino. Deus pega a varinha dele e fala: vai abandonar? Você vai ver. Aí, Deus, mas eu vou dizer. Você vai, e Deus não está nem aí, irmão. Você sabe por quê, irmão? Vamos parar de ser convencido. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus. Não precisa, meu irmão. Precisa? Deus existe sem mim. Deus existe sem você. O que nós temos é o amor de Deus pela nossa vida. Agora, vamos falar a verdade. A gente precisa de Deus. Por mais que você diga que não, um dia você vai estar de frente com Deus. E você vai perceber que você precisa da misericórdia dele. A gente é muito dodói, irmão. Acha que a gente é muito importante. A obra de Deus não anda sem mim. Ai, se sair, Deus não vai fazer nada. Você se engana, meu querido. Deus ama você sim e quer que você seja firme e constante. Aleluia! Mas saiba de uma coisa: a obra de Deus não para por causa de ninguém. Porque se fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque os apóstolos todos morreram.
Amém. Glória a Deus. Portanto, faça o quê? Está chorando? Está doendo as varadinhas do Senhor? Não adianta ficar chorando. Onde eu ouvi um pastor também falar uma coisinha, o pastor Ronaldo, ele falou assim para os irmãos, eu até achei estranho no comecinho, né? Já faz muitos anos isso. A gente tinha uma igreja lá no Vila Industrial, no Mário Dedini, para ser mais exato, e o pessoal chegava tudo quietinho, de cabecinha baixa, chorando, né, irmão? Sabe aqueles crente melindroso? Pastor Ronaldo foi na abertura do culto, olhou para todo mundo assim, todo mundo, aquela carinha assim, vocês estão pensando que Deus vai se comover pelas lágrimas, pela cabeça baixa? Vocês estão pensando que Deus vai se comover com isso, meu irmão? Você está muito enganado. Deus não vai te abençoar porque você está com a cabecinha baixa, chorando, achando que você não é nada. Deus vai te abençoar porque Ele te ama. E Deus vai receber a sua adoração se houver um coração aberto. Se não esquece, irmão. Eu falei, nossa, o pastor Ronaldo é radical. Eu estava iniciando o ministério, aí pastor Ronaldo. Aí estava certo, irmão. A gente vai fazer uma fita para Deus. Parece aquelas crianças mimadas que faz birra quando quer as coisas, que se joga no chão, que diz que está morrendo. Você já viu como é que criança faz? Quando fica doente, eu estou doente porque eu quero aquele brinquedo. E lá vai o pai, a mãe, doido comprar um brinquedo que nem pode para a criança poder sarar. A gente fica muito doente porque eu quero um carro. Ô filho, vai ficar doente, mas você não vai morrer não, porque só vai morrer no dia que eu mandar. Vai continuar andando a pé doente. Não é? Aí fica mimadinho. E o que o Senhor nos fala é o contrário. Ó, levanta a cabeça, está passando pela luta, está doendo, está machucado, mas levanta a sua cabeça e continua caminhando, porque Deus te chamou para a vitória. Embora você esteja no deserto, tem uma mesa preparada para você. Levanta! E outra coisa que Ele diz, como é que eu tenho que levantar? Fortalecer as minhas mãos. Sabe o que é isso? Não tenho tempo de parar para esperar a disciplina passar. Tem uma música que diz, do Márcio Cimento, acho que é, tá chorando, geme? Chora! Continua. Vai gemendo, vai chorando, mas continua. Fortaleça o quê? As mãos enfraquecidas, né? E os joelhos vacilantes. Que joelhos vacilantes? Ai, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Acho que eu vou. Ah, não, acho que eu não vou, não. Acho que eu... Levanta, toma posição, irmão. Aleluia! Deus quer abençoar quem tem posição. Quando a gente olha a história de Davi, irmão, você pensa que Davi, quando ele viu aquele homem gigante lá, Davi era novinho, você pensa que Davi não estava também tremendo um pouquinho? Não, Davi não. Você acha que não, irmão? Quem já tremeu aqui diante do inimigo? Todos nós trememos, irmão. Todo mundo treme diante do inimigo. Mas o que faz a diferença? É que você parte para cima mesmo tremendo. É um exemplo que a palavra de Deus diz: joelho fica quietinho, entrou só andar, mesmo que seja na tremedeira. A mão está tremendo, mas ela vai levantar e Deus vai abençoar, porque nós temos a vitória do Senhor. Não está dizendo que você não tenha medo, meu querido. Todo mundo tem medo. Agora não deixe o medo dominar você. Olha para o seu irmão e diz para ele: não deixe o medo dominar você. Pode passar. Pastor Paulo. Faça o quê? Caminho certo. Não pode ser caminho de bêbado, meu irmão. Zigue-zague. Caminho reto. Como que eu faço caminho reto? Quem já andou olhando para o chão? Já? Quem já andou olhando para cima? Amém. O que acontece quando você olha para o chão? Você cai. Você bate no poste. Né? Já bateu no poste? Olhando para o chão? Já. Experiência nova. Já? Você nem ficou. Né? Já, meu irmão. Olhando para o chão, olhando para o céu. Você tropeça, você cai. Como é que você consegue andar em linha reta quando você está olhando para frente? Sabe o que quer dizer isso? Jesus está dirigindo você. Você tem que olhar para frente. Não é para trás, porque atrás não tem nada que presta, meu irmão. Não é para o lado, porque se você olhar para o lado, as pessoas vão
A gente olha hoje e fala e acha que as nossas batalhas são as maiores batalhas que já teve na história. É mentira, irmão, nem a Bíblia. Quem aqui já foi para uma arena lutar com um urso ou com um leão até a morte? Alguém aqui já fez isso? Hã? Não fez, então você ficaria aqui, é morto. Quantos de nós aqui, alguém já contou uma arma para sua cabeça e falou assim: olha, se você não pegar Jesus, você vai morrer? Ninguém, irmão. Porque, graças a Deus, nós moramos num país onde nós temos direito de adorar o Senhor Jesus Cristo. Sabe qual eram as rotinas nossas? Irmãos, se a gente contar as nossas rotinas, olha, eu vou falar uma coisa que eu nunca vou contar. Quando nós chegamos no céu, a Paula, sabe, Paulo, eu tive uma luta naquela terra, uma luta, querido. Fiquei desempregada, Paulo. Andei de ônibus. Acredita, Paulo, eu andei de ônibus. Pois que eu por dia. A passagem, Paulo, era 13,40. Fui no manifesto para baixar. Você sabia, Paulo, que eu passei um mês inteiro comendo boi ralado? Sabe que é boi ralado, né? Carne moída, né? Oh, mas você sabe, Paulo, que o negócio estava tão feio a situação que era pé de galinha, canja com pé de galinha. Paulo olha para você e fala: essa foi a sua batalha, meu irmão? Conta a sua, Paulo. Não, irmão, minha. Passei batalha nenhuma, meu irmão. Como na conta, Paulo? Não, foi só apedrejado. Hã? É. Eu fui espancado publicamente várias vezes. Fui preso. Sem comer, assim, nem lembro quantas vezes eu fiquei, mas não tem problema não. Foi tudo para honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Que vergonha, né, irmão? Você já imaginou que um dia você vai estar de frente com esses homens de fé? O que será que nós vamos ter para contar? Tem irmão que pensa que tá assim: não, mas não tem problema, pastor, nós vamos perder a memória. Eu vou te falar uma coisa: você não vai perder a memória. É verdade. Você vai lembrar muito bem quem você é. E eu garanto para você que os irmãos, quando você chegar lá no céu, vão vir te abraçar e falar assim: conta como foi a sua peregrinação lá na terra. Ter irmão para ficar tão feliz dentro de ônibus 30 anos. Tinha ônibus na sua época? Eu andei a pé, veja a pessoa, não, irmão. Andei pela Palestina, na terra que o Senhor falou que ia me dar a pé, filho. E sabe quantos anos? Assim, tipo 50, 60. E a gente reclama, né, irmão? Nós somos uma geração abençoada, né? Nós somos uma geração privilegiada. Deus tem dado bênçãos tremendas para nós, irmão. Nós temos carro para andar. Nós temos ônibus. Quem não tem carro tem ônibus. Você tem 40 também tem. Né? Temos, irmão. Alguns têm velotrol. O velotrol é a pista, irmão. Outros têm um pouquinho melhor, né? Que é do Doni. Eu gostei da volta do Doni hoje. Ele já fez até um peixinho lá, símbolo do cristianismo na botinha dele. Dá uma bênção. Outros têm uma bicicletinha. Outros têm de skate. Não. Mas nós temos condições de fazer as coisas. Nós temos meios de comunicações hoje, irmão. Coisa que no passado não tinha. Nós temos. E o que nós estamos fazendo? Nada. O que nós estamos fazendo no reino? Nada. A gente está simplesmente, muitas das vezes, fazendo as coisas que beneficiam somente a nossa vida. Quando nós estamos aqui para servir o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é privilegiado, irmão. Presta atenção. Quanta coisa Deus colocou para que você possa usar e possa anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode passar. Esforce-se para viver o quê? Em paz com todos. Irmão, você viu que o Senhor sabe que não é fácil viver em paz. Não é, irmão, porque não fala a verdade, você tem uns irmãos que tem vontade de bater. Você não crê? Tem, irmão? Aqui não. Os irmãos aqui não, irmão. Pode ficar em paz. Não é você. Mas não tem gente, irmão, que você tem vontade de pegar aquele escularinho, pegar uma que é vergonha, meu filho, né? Tem hora que tem gente que se levanta sem motivo contra você. Mas o Senhor fala:
atrás dos versículos, porque se mostrar a gente pode. Não, irmão. Deus, Ele quer ver uma vivência em nós. É dia após dia que nós vamos recebendo a santificação. E se você buscar isso, um dia você vai poder olhar na face de Deus. Você vai poder ver os olhos do seu Senhor, do seu Salvador. Amém? Pode passar. Versículo 15. Cuide que ninguém se exclua da graça De Deus. Como é que o santo age? Cuidando dos outros. Não é egoísta. Para que ninguém se exclua da graça de Deus. E que mais? Que nenhuma raiz de amargura. Você viu que a raiz de amargura é uma praga? É igual capim, né, irmão? Você limpa quando você fala, pronto, agora está limpo. Daqui a pouquinho está crescendo um negócio novo. A raiz de amargura é assim. Ela é uma praga, ela vai brotando dentro de você. E o duro da pessoa amargurada, ela nunca consegue ficar amargurada sozinha. Ela quer amargurada dos outros. É por isso que se espalha. É aquilo que vai amargurando o coração dos outros, vai entristecendo as pessoas. O que o Senhor diz? Cuide para que isso não aconteça com você. Não deixe que a amargura brote no seu coração, porque Satanás está doido para plantar essa plantinha dentro de você. Mas arranca essa semente maligna, meu irmão, e deixa a semente da palavra germinar na sua vida, porque a palavra de Deus, ela vai dar frutos para você, mas a amargura, ela vai destruir a sua vida. A verdade, Destruir você, Pai. irmão. Não, quando a gente muitas das vezes vai visitar alguns irmãos ou conversa com alguns irmãos, que eles começam a contar a sua amargura, meu Deus do céu. E como é difícil você tratar com pessoas amarguradas. Não deixe isso acontecer na sua vida. Tem um ditado lá no mundo que diz: corta o mal pela raiz. É verdade. A amargura está brotando, só estou sentindo uma raivinha, um ódio, não importa. Eu não quero isso na minha vida, porque eu sei aonde isso vai dar. Deixa dentro do seu coração somente aquilo que é bom. Irmão, responsável pelo seu coração é você. Amém? Amém. Responsável pela sua vida é você. Amém? Vamos lá. Brote causa perturbação, contaminando muitos. Amém? Pode passar. Que não haja nenhum imoral ou profano. Como que? O que Esaú fez? Por um desejo da carne, que era uma fome, ele vendeu ou não deu valor ao direito de primogenitura. Quantos crentes hoje estão fazendo isso? Por um desejo da carne, dos olhos, né, a cobiça dos olhos ou da carne, estão abandonando a Cristo, ou abandonando aquilo que Deus colocou na sua mão, a troco de uma oferta que o inimigo muitas das vezes está oferecendo. Só que o duro é que essa oferta, depois que você come ela, você percebe que ela não satisfaz. Porque a única coisa que satisfaz a nossa vida é andar na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Não seja profundo. Aí a Bíblia diz que, mesmo depois com lágrimas, ele tentou recuperar, mas ele não conseguiu. Sabe por quê, irmão? Porque a bênção já tinha sido dada para o seu irmão. A gente pensa, né, irmão, que Deus vai parar a obra por causa da gente. Aí quando você tenta voltar, você percebe que você já não volta mais aonde você estava. Sabe por quê? Porque, como diz lá fora também, a fila anda. E Deus vai levantando pessoas para fazer a sua obra. É verdade. Aí depois a gente fica assim, roubando, babando, mas por que não esperou por mim? Porque a obra de Deus não pode parar. E Deus sempre vai levantando, irmão. Por isso, meu querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Valoriza aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Valoriza a primeira vez que você tem a sua família. Valoriza a sua família. Pode não ser a família mais perfeita, mas Deus colocou uma família com você. Valoriza ela, ora por ela. Se tem mancos da sua família, faça você caminhos retos, porque eles vão seguir. Seja você o exemplo. Valoriza o seu ministério, se você tem, se Deus te deu alguma coisa, valoriza, porque você não sabe o preço que isso teve. Não dê para ninguém aquilo que é seu. Valoriza o seu chamado de ser filho de Deus, meu irmão. Não é para qualquer um isso não, meu querido. Olha, irmão, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, você não estaria aqui, né? Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem não tivesse agido a seu favor, aonde você estaria? Então valoriza, você é filho de Deus, irmão.
Verdade. Aleluia. Porque nós mesmos sendo fracos, vindo do pó, Deus colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança. Glória a Deus, Pai. Deus nos chama de filhos. Amém. E é por isso que Deus nos corrige. Porque todo pai corrige o seu filho a quem ama. Como o irmão já disse, gente está sem correção, não está passando pelo deserto, põe a barba de molho. Peraí, Deus, alguma coisa está errada. Se não está vindo nada, santo eu não sou. No sentido de sem erro, não. Então alguma coisa está errada. Deus muitas das vezes não está me vendo como seu filho. Porque a gente só pode corrigir os filhos da gente. Você não pode sair da sua casa e corrigir o filho da vizinha. Embora ela dá vontade, mas você não pode. Você tem que corrigir o seu filho. Assim é Deus. Deus corrige os seus filhos. E quando você se sentir corrigido por Deus, glorifique o nome dele. Porque é sinal que Deus te ama. Amém? Mas também não brinque com Deus, irmão. Porque se Deus tentar ficar, fazer, e perceber que não há nenhum retorno seu, Deus também desiste. Deus abre a mão. E aí, meu querido, nós ficamos igual Esaú, com lágrimas tentando retomar aquilo que a gente tinha. E é muito difícil a gente conseguir de volta. Amém, igreja? Deu para você entender? Amém? Nós vamos orar, mas eu vou deixar a irmã primeiro falar. Ela queria. Pode vir aqui, minha filha. E depois eu quero orar para você, amém? Amém. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus.